eu posso dizer que foi a loja que enfrentou os maiores desafios do Quero Café. A loja de Guaíba, ela enfrentou desafios visíveis a todo mundo. E logo no primeiro mês, na virada do primeiro mês da loja para o segundo, a gente foi atingido pela primeira, depois veio em novembro. E nessa primeira já entrou água dentro da loja. Entrou em torno de 4 centímetros dentro da loja. Depois veio a de maio, né? A de maio, cara, de maio veio para realmente destruir a loja. Não tem como trazer aqui o franqueado aí que toca essa loja, que eu posso dizer que foi a loja que enfrentou os maiores desafios do Quero Café. Todas as lojas, todo empreendedor tem as suas batalhas, os desafios, muitas vezes ocultos, que não são aquelas batalhas que ninguém vê, né? Que somos nós aí em momentos desafiadores, enfim, né? Que tu não tá nos holofotes, tu não tá aqui daí gravando o podcast nesse momento, contando a história bonita e tal. Tem muita batalha, muita... Cara, enfim, todo mundo que empreende sabe esses desafios, mas a loja de Guaíba, ela enfrentou desafios visíveis a todo mundo, né? Então, em um ano de operação, nem bem um ano de operação, a gente teve 3 momentos de cheia, né? Quando a gente estava para alocar o ponto, quando a gente estava lá olhando entre outros pontos, a gente sabia que existia um pequeno risco, né, de um alagamento naquela rua na frente, mas daquela, né, do otimismo do empreendedor, cara, vai dar certo e putz, não é isso que vai estragar o nosso negócio, essa vista. Mas a gente inaugurou e em setembro de 2023 veio uma primeira enchente, depois em novembro de novo, e em maio de 2024 uma devastadora aí. Cara, conta um pouco mais aí pra gente do que gerou de aprendizado, dos desafios aí, enfim, traz as tuas palavras. Cara, na verdade, assim, quando a gente tava olhando o ponto, né, a gente logo ventilou nessa situação de cheias, então a gente começou a olhar um histórico, o Bernardo, inclusive ele passou para vocês. E, cara, nunca, tipo assim, de 5 em 5 anos, de 6 em 6 anos, um pouquinho de água na frente, mas não chega a avançar para dentro da loja. Então a gente entendeu que, cara, compensava, né, essa situação. E logo no primeiro mês, na virada do primeiro mês da loja para o segundo, a gente foi atingido pela primeira, depois veio em novembro. E nessa primeira já entrou água dentro da loja. Entrou em torno de 4 centímetros dentro da loja, que a gente tem quem não conhece a nossa loja, ela é em dois pisos, né? Então a gente botou pro segundo piso ali e, tipo, conseguiu preservar toda a loja, depois a água acabou descendo, a gente reabriu, ficou 2 vezes na casa de 10 dias fechados, né? Isso, uma em setembro, né? E outra em novembro também, ficamos na casa de 10 dias fechados, mas isso logo de saída, né? Então, ali a gente já entendeu que, cara, a gente tem um ponto que talvez venha a causar alguns problemas, mas, cara, é um problema que na nossa ótica, assim, no equilíbrio se pagava, assim, sabe? Porque, cara, se acontecer, nós estamos vivendo um período atípico de chuvas e talvez ali na frente as coisas se organizem de novo e tudo certo. E, cara, foi o que aconteceu que depois, durante um bom tempo, por 5 meses, a gente conseguiu trabalhar super bem, né? Muito bem, né? A gente fez um trabalho, tipo, de dezembro a maio do ano passado, bem bacana, tava tudo certinho, e daí então veio... E ainda nessa de setembro, novembro ali, desde o início a loja de Guaíba inaugurou com sucesso, né? Pô, tava lá na inauguração, até ajudei a trabalhar um pouco, trabalhou, né? Com a gente. Entrei no caixa, Eu e o Felipe. Fomos um outro dia de noite lá também. Outro dia de noite foi lá também, é isso aí. E quando deu as cheias, cara, ali, não me lembro se foi setembro, novembro, tem uma cena que, por favor, não perde essa imagem, que era quando a gente estava com água contida para não entrar dentro da loja, né? Mas estava toda a rua na frente, inclusive chegando na calçada e tu colocou paletes na calçada. Uhum. E os clientes frequentavam a loja, praticamente sentados dentro da loja, olhando a água aqui. Uhum. E para sair da loja tinha que passar em cima de paletes que estavam em cima da calçada com água.
Exato, não, e a gente hoje pensa assim, olha para trás, a gente pensa que, cara, até no nível até perigoso, assim, que era, assim, pô, a gente fazia enjambrar, assim, a gente empilhava 2 pallets em cima por toda a extensão, assim, porque a nossa loja só tem entrada na frente, né? Hoje não, hoje ela já tem entrada na lateral, que a gente fez já em função disso, mas na época o pessoal dizia, por que não abre uma entrada lateral? Não, mas vai acontecer só agora, e vai passar, e depois nós vamos ficar um bom tempo sem acontecer nada, então sempre aquele olhar otimista, assim, né? E daí a gente botava os pallets e os clientes entravam pelos pallets, as meninas às vezes com salto, né? E daí a gente auxiliava e etc na entrada, então... Mas, cara, a loja, mesmo com toda essa situação, né, acontecendo, a loja sempre com muito cliente, né? A comunidade de Guaíba nunca deixou de ir para a loja, de estar ali com a gente nunca teve um período assim que a gente não teve movimento, a comunidade de Guaíba como um todo, assim, né, independente do momento, sim, tinha água na frente, não tinha água na frente, sol, chuva, calor, a gente sempre teve um movimento muito legal, muito até também pelo modelo de negócio, assim, que como todo mundo a maioria das pessoas já sabe, abraça a qualquer hora do dia, assim, um cardápio bem amplo, né? Mas, cara, a cidade em si, logo que a gente colocou, desde o primeiro dia, abraçou o Quero Café. Então, depois foi um dos principais pontos, assim, que a gente entendeu que era um dever da gente realmente investir, continuar acreditando na cidade, mesmo depois de tudo isso, sabe, né, Matheus? Então, cara, depois veio a de maio, né? A de maio veio para realmente destruir a loja, né? Fala um pouco para quem não sabe, quem não viu, assim, o que destruiu, o que causou na estrutura aquela água, até onde chegou a água, quantos metros chegou, fala um pouco mais aí. Cara, dentro da loja, ela chegou a entrar na casa de 2 metros, né? Só que, diferentemente, assim, digamos, por exemplo, tu tá num bairro, assim, que alaga, que a água vem pelas bocas de lobo, ali a gente tá totalmente, assim, exposto, né? A ventos e etc. Então, o que aconteceu? Ali a gente tem bem na beira, na frente do pier, né? Então, aquela água foi subindo e a gente tem aqui o tradicional vento sul, né? Que quando ele bate, cara, o Guaíba ele faz ondas de quase 1 metro, né? Então, dependendo de alguns lugares, assim, dependendo da força do vento, é realmente assustador, sabe? Então tiveram assim num determinado período quando a água estava bem alta lá dentro, na casa de 2 metros, assim, e o vento sul também faz o nível do Guaíba subir, né? Então eu até fiquei bastante especialista nisso, de vento, água, sobe, desce, então deu um dia que, cara, tava bem alto e bateu esse vento e, cara, destruiu a loja, destruiu toda a nossa frente. Só que tem um porém, né? Como a minha família é de Lajeado, então já em função das outras, a gente já tinha uma ideia do que acontecia quando chovia muito, quando subia os rios no estado, que acaba vindo tudo pro Guaíba, né? Cara, eu fiquei uns 2 dias antes dessa água subir para dentro da loja, eu fiquei muito... o meu irmão me ligou, ele disse, Matias, cara, aqui tá subindo, vai bater todos os recordes, cara, só que daí eu olhei para fora, essa água já tava olhando para fora e lá não tinha nem pensado em descer ainda. E daí eu liguei para minha esposa e disse, Ju, assim, eu vou desmontar a loja. Eu vou desmontar a loja porque, cara, essa água vai vir toda para cá e ela nem começou a vir. Das outras vezes, o que acontecia? Quando lá tava baixando, uns 2 dias depois, subia no Guaíba, né? E lá tava subindo e tava batendo todos os recordes e aqui já tava muito alto, né? Então eu disse, cara, eu vou desmontar a loja. E... cara, desmontei a loja. Deixei alguma coisinha de equipamento, sim, e deixei algumas coisas em cima no segundo plano da loja, em cima dos balcões, pensando, não, cara, tanto não vai subir, tanto né? não vai subir, né? E o que ficou, a gente perdeu, né? Ficou uns 20, 30% da loja, e a gente acabou perdendo toda aquela quantidade. Máquina de café, alguns equipamentos de refrigeração, toda a parte de móveis, assim, a gente acabou perdendo, né? Na parte de bar, né? Mas a parte grossa, assim, tipo mesas, cadeiras, etc. A gente tirou. Um dia antes de começar a subir a água, liguei pro proprietário do imóvel e eu sabendo que ele tinha alguns imóveis na cidade, né? E, cara, eu disse, cara, vai entrar água, eu tenho certeza, tu me empresta um dos teus espaços pra gente guardar as coisas. Então ele emprestou pra gente um pavilhãozinho, levamos o que dava pra salvar. Caminhão, 2 caminhões? Sim, a gente, foi 4 caminhões cheios, assim. 4 caminhões cheios. Sim, o que dava, assim, a gente finalizou o último caminhão com a água já nos pés na frente.
E no estado inteiro, todos os rios cheios. Então ali, o que aconteceu ali salvou muito, né? Salvou muito. Salvou, tipo assim, o que Foi poderia ser. prudente muito por ver o que estava acontecendo nos outros lugares, a gente lá em Lajeado ter sido muito afetado e já ter passado por uma experiência em setembro lá também, né? Isso aí, então a gente entendendo todo o cenário já, tendo uma noção de como é que funcionava, assim, como é que era o movimento assim, do rio e sabendo das informações de todo o estado e da situação que estava, a gente não pensou duas vezes, desmontou praticamente toda a loja, o que deu, né? Sim. A estoque ficou, refrigeradores, alguma coisa ficou, né? Parte de cozinha ficou, inox, que a gente recuperou. Mas foi um processo assim bem difícil, assim. Fica um aprendizado de que, cara, assim, a gente nunca pode, digamos assim, estar confortável, né? Principalmente em espaços semelhantes ao nosso, mas também, cara, quem não foi afetado, né? Quem não foi afetado, talvez a gente ali foi afetado em função das águas, teve um pouquinho mais de dificuldade da retomada, né? Mas a gente conversando com a galera, os franqueados no grupo, assim, o estado inteiro, né? Sim. Vocês têm uma ideia pelo que causou com o faturamento da franquia como um todo, aquele período de um mês, com as cidades do estado inteiro abaixo da água, né? Então, cara, no final das contas, foi difícil, mas foi, digamos assim, foi o projeto de vida que a gente escolheu pra gente. Em nenhum momento a gente se vitimizou, entendeu que, cara, era o fim de alguma coisa. Cara, não tinha escolha, né? A gente tinha que retomar e foi o que a gente fez. Quantos dias com água dentro nessa de maio? Um mês. Um mês com água dentro da loja. E quanto tempo depois de... Quantos dias para reforma e reabrir? 31 dias depois de a loja liberada, mas eu me lembro que a gente entrou com a obra, cara. Batia ainda vento, com água? Não, a água tava na frente, assim, né? Ah, voltou a entrar depois? Daí, cara, a gente com a obra rolando, não era questão de chuva, mas era uma questão do vento, né? Batia um vento sul, ela dava uma beliscada para dentro e ia embora. Daí a equipe que estava fazendo, de empreiteiros que estava fazendo lá a obra pra gente, até mandar um abraço para eles, o Clairton, a galera deles ali, que, cara, os caras são sensacional. Eles fizeram um milagre lá pra gente. A água voltava, assim, daí um dia depois já baixava para fora e a gente vamos para a obra de novo, né? Tanto que quando a gente reinaugurou ainda estava bem delicada a situação do Guaíba, assim, ele estava bem alto ainda, né? Ainda causava um pouquinho de medo, assim, né? Porque ele ficava num sobe e desce. 2 dias depois da gente reabrir, depois de um mês de obra, 2 dias depois a gente reabrir, batia um vento, uma chuva, ele dava uma olhadinha para fora, assim, nas bocas de lobo, e a gente olhava, não, mas vai passar. Então, foi isso aí. Um mês com ela dentro d'água e depois um mês de reforma, assim, ó. Praticamente a galera trabalhava em 3 turnos, assim, só parava para descansar, mas trabalhava até a meia-noite, dormia, no outro dia, 6h30, 7 horas, a galera já tava de novo, né? O que fez, contra várias opiniões contrárias, assim, né? Mesmo depois de, em um ano, ter pego 3 enchentes e a última ter destruído a loja, o que fez tu decidir em ficar nesse lugar? Então, cara, assim, ó, um dos divisores de água, assim, que a gente definiu foi aquele dia que vocês foram lá com a gente, né? Então, a gente, naquele momento, não tem muita... A gente tá um pouco... cara, fragilizado, não consegue raciocinar da maneira certa, né? E vocês, tipo, impactados com a situação, mas com um olhar já um pouco mais, tipo assim... Isolado, né? Colocaram assim, cara, mas se for ver questão de estragos, assim, se a gente retomar aqui, questão de funcionários e etc. Então, vocês passaram um cenário de razão pra gente. E baseado também na questão assim, cara... Quantos metros, o que tinha de água ainda? Uns 80 centímetros quando a gente entrou? Devia ter uns 80. Ela batia mais ou menos na coxa, dentro, assim, né? a bunda quase. Exatamente. Então, cara, o cenário realmente ele era impactante, né? Mas com razão, assim, um olhar de razão de fora, a gente entendeu que, cara, tinha que ficar. Porque, cara, fazer uma loja nova, né, do zero, dos outros franqueados, vocês, mais do que ninguém sabe o que é fazer uma loja do Queiro Café, né, os detalhes, estrutura, parte elétrica, hidráulica, investimento muito mais alto.
Então, por questão de prudência e também pela equipe, né? Pelo time, né? Porque, cara, se nós fôssemos para outro espaço, nós teríamos que desligar a galera toda, né? Que já tava um mês de férias, que a gente tinha dado pro pessoal, e mais um mês em casa, né? Durante o período de obras, a gente teria que desligar todo mundo, né? Tu não desligou ninguém? Não desligamos ninguém. Seguramos toda a equipe, 2 meses em casa, um mês em férias e um mês durante as obras, todos em casa. Voltou todo mundo. A galera que voltou, desde que voltou, já estamos fechando 6 meses aí, tá todo, praticamente 90% tá lá ainda com a gente, então, desde então. E, cara, assim, não tinha um olhar de razão, fazia com que a gente entendesse que realmente ali era o lugar, né? E acreditando que, cara, foi um fato isolado, né? Sempre acreditando nisso, né? De razão, mas também de intuição, né? Intuição. De uma raiz de um negócio que foi construído naquela vista, né? E eu lembro no dia que a gente tava lá, assim... Cara, é óbvio que a gente também criou um carinho grande por aquele ponto e por aquela vista, mas eu sabia que tu era apaixonado por aquilo. E na hora que a gente tava lá, quando a gente até foi olhar um outro imóvel também de frente, e a gente viu que também entrou água naquele de frente, e aí a nossa outra opção seria sair daquela orla do Guaíba e ir para algum outro ponto da cidade. Cara, só me vinha na cabeça assim... Se o Matias fizer isso, ele vai ficar eternamente com o coração rachado, porque ele vai vir aqui chorar na frente dessa loja. Ele vai estacionar o carro aqui e ele vai ter saudade disso aqui e tal. Só que eu não podia falar isso, porque se eu falasse isso e eu te influenciasse a ficar lá, e cara, em 1 mês, 2 meses, 3 meses, um dia tivesse água de novo, eu ia, cara, puta merda, né? Putz, não posso falar palavrão aí, mas foi assim, cara, e quando tu... Ele tava lá olhando e a cabeça fazendo conta e pensando. Cara, quando tu falou que uma por ano igual a de setembro, de novembro, tu aguentava, falei, cara, então fechou. Então vamos ficar aqui, porque uma grande desse tamanho não vai mais vir, cara. Talvez ou vai levar muito tempo, ou nós em vida não vamos mais ver, mas se tu tem resiliência e capacidade para encarar uma por ano da outra, cara, então tamo junto. Na verdade, quando tu me perguntou aquilo ali, eu dei essa resposta, eu pensei, não, mas... Cara, se a resposta é essa, se eu tô disposto a, tipo, eventualmente, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos acontecer, de subir a água, talvez tá me movimentando para subir as coisas e etc, cara, por que não, né? Por que não ficar? E, cara, e realmente, assim, é uma coisa que a gente conversou, né? E se a gente sai? E daqui a 10, 15 anos nunca mais acontece nada semelhante. A gente muda de ponto, vai para um espaço que talvez faça com que o nosso faturamento automaticamente tenha uma queda e durante muito tempo não acontece mais nada, a gente não ia eu não ia me perdoar, eu ia realmente ficar muito chateado, porque desde o primeiro momento, cara, foi uma conexão muito grande com aquele lugar, sabe? Com aquele ponto, foi uma sinergia total entre marca, ponto e eu, Matias, sabe? E o proprietário. E o proprietário, nos ajudou, inclusive, cara, muito... Sensacional. Desde a locação do espaço e depois agora para a reconstrução da loja. Em nenhum momento ele falou alguma coisa, disse, Matias, se tu quer ficar, eu hoje rasgo o contrato, se tu quiser sair. Rasgo, ele falou, não tem problema, tu pode sair. Mas se tu ficar, eu vou te dar todo o aporte necessário que cabe a mim. Então, cara, não tem. Então não tinha como não ficar, né?